Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Agosto Dourado, Semana Mundial de Aleitamento Materno. E nós iremos aqui ter um live toda sexta-feira para a gente falar sobre aleitamento materno com profissionais incríveis. Já vou aqui nomear a minha live, né? Hoje essa live. Eba, a Daphne já tá chegando aqui. Vocês estão chegando já em canal, né? Sejam bem-vindos, gente! O que faz uma consultora em amamentação? Você já perguntou isso? Então é isso, eu agora vou aqui disparar para todo mundo. Vai aí também no seu Insta já. Encaminha para todo mundo que vai em ver essa live. Sejam bem-vindos. Vai ser um papo, gente, muito legal. Um papo muito delícia para a gente entender esse universo da maternidade junto com a amamentação, como que é isso e como você pode ter uma rede de apoio para te auxiliar nesse momento, para que você passe por essa fase de uma forma mais prazerosa, mais tranquila. É isso, vamos lá, vou chamar aqui, tô chamando um monte de gente linda, várias mamães, que lindo, gente, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá, a Polly entrou, que delícia. Iniciando essa semana, né, finalizando a primeira semana de agosto, o Agosto Dourado, que a gente vai falar sobre amamentação. Então, o que vai acontecer aqui no Belle Mamãe? Hoje, sexta-feira, a gente vai ter uma live. Hoje, com a consultora em amamentação, a Daphne Genga, do Instagram Amamente Ação. E assim, ó, live de mãe é sempre assim, ouviram? Sempre tem cria no fundo. Então, não fiquem assustados se tiver uma criança no fundo gritando e tal. Que por incrível que pareça, é esta criancinha aqui, ó, amamentando. Então, já vou chamar a Daphne aqui, mas eu quero apresentá-la pra vocês, né? Hoje tem essa live com ela. Semana que vem a gente já tem uma live também, que eu já vou divulgar pra vocês no final dessa. E as próximas já estão prontas. Então é o mês inteiro, toda sexta-feira às 17 horas, um encontro marcado pra gente falar sobre aleitamento materno. E eu vou trazer profissionais assim, incríveis, pra trazer dicas pra vocês, pra trazer informação. A gente precisa de informação. Então vamos começar já com a Daphne. Antes de chamá-la, gente, a Daphne, ela é professora do Belle Mamãe também. Oi, Miriam, tudo bem? A Teloli é a parente da Daphne, né? Ó, a Daphne é engenheira química de formação, é bailarina, professora de dança e, é claro, né, mãe da Lele, mãe da Helena. A dança é uma grande paixão em sua vida, é um porto seguro, desde que ela tem 3 aninhos de idade. Quando a Lele chegou, a amamentação foi um grande desafio, que envolveu ela dentro desse universo. Primeiramente, só com o intuito de manter a amamentação o mais tempo possível da pequena, e aos poucos veio o desejo de dar a assistência a outras famílias nesse propósito. Então, eu sempre falo aqui no Belle Mamãe que as coisas acontecem muito de uma necessidade pessoal, particular, a uma possibilidade coletiva. Então, assim como foi a criação do Belle Mamãe também, é a inserção da Daphne dentro desse universo, né, materno-infantil. Então eu vou chamá-la aqui pra gente já começar a falar sobre amamentação, gente, sobre consultoria de amamentação aqui. Tô chamando. Oi, Dá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. A nossa live vai ser bem interativa, gente. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas, né? Fazer algum comentário, algum relato que vocês tenham também da amamentação de vocês, que estejam passando por esse momento, já escreve aqui embaixo. A Fê tá por aqui já, né? Eu já vi a Fê ali. A Fê é bem parceira. Então, gente,
já escreve aqui embaixo, tá? E se você tá entrando aqui, tem uma setinha aqui embaixo, ó, lá perto da Daphne. Você já encaminha essa live para as mamães, futuras mamães, para a gente falar um pouco sobre a amamentação. Então, Daphne, conta para mim, né? Primeiro, como que você. Eu já citei um pouquinho no início, mas como é que você decidiu se tornar uma consultora em amamentação? Na verdade, a amamentação para mim já tinha que acontecer de qualquer jeito na minha gravidez. Eu achei que ia ser super tranquilo, mesmo eu tendo uma mamoplastia redutora, o meu médico sempre disse que não teria problema. Eu falei, então a amamentação vai ser tranquilo. Passei a gravidez inteira, estudei, falei, não, vai ser super tranquilo. Meu parto foi um parto de emergência, né? A neném teve mecônio. Para quem não sabe, mecônio é como se fosse o cocôzinho do neném, né? Então ela fez antes da hora, ainda na barriga ali. Então teve uma cesárea de emergência. Quando eu saí para a sala de recuperação, a enfermeira só falou para mim: a bebê pode amamentar, viu, mãe? Falei, tá bom. Tá bom. E ela saiu da sala. Então eu fiquei sozinha com a nenê ali, olhei pra nenê, eu ainda anestesiada. Falei, bom, a boca da nenê tá aqui, meu peito tá aqui, vamos tentar, né? E ainda, mesmo dentro do hospital, não tive muita assessoria para me ajudar. Só falavam assim, você tem que tentar colocar mais a areola a sua areola na boca do bebê. Falei, tá bom, a gente ia lá e tentava. Eu falava, gente, essa boca desse tamanho, como é que cabe tudo isso aqui dentro? Uhum. Aí, eu já no hospital, antes de sair, eu já estava com uma fissura. E ninguém dentro do hospital para nada. Então, logo que eu cheguei em casa, aquela fissura aumentou. E aí, eu procurei pela primeira vez a consultora. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não consigo, não aguento de dor. Preciso de ajuda, Eu né? preciso de ajuda, exatamente. E aí, nesse mesmo peito, como eu não conseguia colocar ela para mamar, eu tive mastite. Mas foi bem tranquilo, né? Não cheguei a ter febre nem nada. Consegui resolver já com a consultora, com a pega mesmo corretinha. Ela me ajudou e foi tudo certo. Porém, com 3 meses, ela não ganhava peso, de jeito nenhum. Botamos a fórmula, fiz por relactação, né, na sondinha, e mesmo assim ela não ganhava peso. Procurei a consultora de novo. Aí ela me falou, você tem redução de mama, provavelmente a sua produção de leite foi impactada, né? Aí eu entrei com alguns medicamentos, os galactogogos, para melhorar a produção. E aí, nesse mesmo momento, o pediatra também quis antecipar a introdução alimentar para ver se ela ganhava peso, porque ela estava realmente, ela em 4 meses só tinha ganho 1,2 kg. Então a gente teve que correr aí atrás do A gente prejuízo. é mãe, né, Daphne? Dá um desespero. E a gente já estava tentando com a fórmula também, e mesmo assim ela não ganhava peso, então foi meio desesperador. Mas assim que a gente introduziu o alimento, ela engordou 1 quilo no primeiro mês. E quando veio essa segunda consultora, que basicamente me abriu a cabeça, eu falei, eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas também. Então foi nesse momento que deu um estalo assim, e falei, é isso. É isso que Vira a chavinha, né? Aquele momento que faz, caramba, será que tem mais gente passando o mesmo que eu? Né? E eu posso fazer com Bela e Mamãe também foi assim. Eu acho que tem mais gente precisando disso. Será? E aí surge gente, né, menina? Mina gente, mina Exatamente. exemplos, relatos. A gente tá divulgando aqui também no Insta do Bela e Mamãe alguns relatos, né? E muita gente traz exatamente isso que você falou, que esperava uma coisa e aconteceu outra. Agora fala pra mim, Daphne, o que que faz uma consultora em amamentação? O que é que vocês fazem assim? Vamos pensar numa pessoa que não sabe de nada, tipo, engravidou agora e tipo, o que é que eu preciso ter no meu checklist? Tá. Então, na verdade, a consultora, ela é uma profissional que está qualificada a avaliar não só o bebê, né? Ela vai avaliar a mãe, como tá essa mamada, e os próprios seios, né? Porque entra essa questão de fissura, mastite, candidíase. Então, vai entrar N fatores aí essa profissional ela é qualificada
inclusive a parte oral, né, do bebê. Muitos bebês têm freio e sai do hospital e deu o teste da linguinha normal e só vai perceber que tem o freio lá na frente. Então, é um profissional que vai evitar todas essas intercorrências na amamentação, né? Muitas vezes o pediatra não é a favor da amamentação, ele até dentro do hospital o bebê já sai com fórmula, você não vai produzir leite e já dá uma fórmula. Então, o ideal é que você tenha uma consultora, a gente fala que tem uma consultora para chamar de sua, para te auxiliar até nessa questão. Porque muitas vezes a fórmula é mais fácil. E você só está resolvendo o ganho de peso do bebê, mas você não resolve o problema da amamentação, né? E a consultora vem para isso, vem para te ajudar nessa questão da amamentação em si. Vocês atuam antes ou só depois que o bebê nasce? Não, de preferência antes. Mas a gente normalmente só começa a atuar quando já tem o problema, né? A mamãe chama geralmente quando tá com problema, né? Não chama antes. Eu acho que muito que a gente se preocupa quando tá grávida é mais com o parto, Sim. né? A gente se preocupa e foca muito no parto, porque a gente tem uma venda na mídia de que a amamentação é algo instintivo, romantizado, que é só botar o bebê aqui, ó, pendurou aqui, ele se resolve porque é instinto. E a gente E sabe todas quem as fotos da na mãe pele. tá linda, né? Sorriso, bebê olhando Nossa, pra olheiras você. nenhuma. Não tem. Tá sempre arrumada, de cabelo solto, tá linda. Exatamente. E a realidade não é essa. Então envolve todo o cansaço. Então acho que durante a gravidez, se a gente tem uma gravidez muito tranquila, acho que a gente se preocupa, ou não também, a gente se preocupa com o parto primeiro. Sim. Né? A gente deixa o foco na amamentação um pouco de lado, assim. Depois a gente vê, né? Como ele só vai nascer depois, eu quero ver como que vai ser a via de parto, aí visita a maternidade, um monte de coisa. Aí lá nessa visita à maternidade, por exemplo, meu, nunca falou-se nada em amamentação. A única coisa que me diziam era assim, ela amamenta logo que sai da sua barriga. Porque eu acho que isso é o quê? Pré-requisito para preenchimento lá, coisas Mas burocráticas. mesmo assim, não é da forma que deveria, né? Porque eles pegam o bebê, eles vão primeiro pesar, eles vão fazer todos esses que poderiam esperar, o bebê pode esperar, mas amamentar na primeira hora é muito mais importante. Mas eles primeiro fazem todas aquelas questões. Todo o Vai procedimento. amamentar lá na sala de parto, mas depois de fazer tudo aquilo. E às vezes a mamãe nem vê o bebê. Tipo, o bebê nasce, vai, só vem depois, embrulhado já. Você não vê nem, né? Às vezes nem isso. Não pode tocar, não pode não sei o quê. Enfim. E aí entra nessas questões de parto. Aí me fala assim, dentro da sua profissão agora nova, né? Tirando as outras que você já tem. Tem alguma situação que você queira dividir com a gente, assim, uma situação que pode ajudar outras mamães? Do tipo, atendi alguma mamãe assim, ou conheço algum caso assim. Se você estiver agora assistindo e tiver assim, você pode resolver de tal forma. Tem Sim. alguma que você pode dividir com a gente? Então, já para começar, o ideal mesmo é que a gente chama de uma consulta pré-natal, tá? Então, isso já vai ajudar, por exemplo, quem está aí gestante, que está assistindo, ou quem pretende um dia engravidar. O ideal é que a gente tenha essa consulta pré-natal. Por quê? Porque nesse momento a gente vai ensinar tudo o relacionado à pega, à posição da mãe, né? Às vezes você não sabe nem como você tem que amamentar. Você só vê aquela posição tradicional, acha que é aquilo e tenta, o bebê não mama, não consegue daquele jeito. Aí você tem que caçar uma consultora para poder te avaliar e mudar de posição. Então a gente passa todas essas posições, as possibilidades que tem, já fala que existe uma mastite, pode ter uma candidíase, o que são cada uma dessas coisas. E o mais comum que a gente vê atualmente são as fissuras. E normalmente é problema de pega e posição, né? Que a gente chama de manejo. Vamos pegar nesse ponto, então, o que seria que você está falando? Eu tô sempre perguntando como pensando em alguém que não sabe de nada, Daphne, pra gente já. Vai que tem alguém aqui que não sabe realmente de nada. O que é a pega correta? O que é isso? A gente fala, né? O bico do peito não é só o mamilo que tem que ser
abocanhado pelo bebê, né? Então, toda a areola, que a gente chama de complexo areolo-mamilar, ele tem que... Não é ele inteiro, obviamente, porque vai variar do tamanho, né, que a mamãe tem. Então, o bebê tem que conseguir abocanhar o máximo desse complexo, porque é ali que ele faz o movimento da sucção, ele faz como se fosse uma massagem, que é para conseguir extrair o leite. Se ele pega só no bico, ali não tem os alvéolos, que é onde armazena leite. Ele só fica apertando e aquilo, esse atrito, é onde dá essas fissuras, né? Então, o ideal é que a gente encoste o queixinho do bebê, né? Na mama, no corpo da mama, deixar ele abrir um bocão, o máximo que der, às vezes até ele dá uma chorada, você abre a boca e aí você coloca o bico do peito. Aí você vai, né? Tipo, não tá empurrando ele pra você. Você coloca mesmo o bico do peito na boquinha dele, né? Aí a gente fala da famosa boquinha de peixinho, né? Que são os lábios viradinhos para fora, na areola da mamãe. Então, ele fica com aqueles lábiozinhos e a bocona bem aberta. E aí, quem faz o trabalho de extração de leite é a língua. Por isso é tão importante verificar os freios do bebê. Que se ele tem esse freio que a língua não levanta, ela não consegue extrair o leite. Então, isso que é muito importante. E às vezes passa muito batido. Muito batido. Às vezes é um freiozinho super pequeno, mas impacta. Pode impactar como não, né? Esses freios que quase ninguém vê. Entendi. E aí você citou da boca, da pega correta, e você falou das fissuras. Existe alguma forma, eu sei que a gente não pode recomendar nenhum tipo de medicamento que não seria ético, né? Sim. Mas existe alguma forma que você poderia falar para essa mamãe que talvez esteja com essa fissura? O que ela poderia fazer, lógico, além de buscar uma assessoria em amamentação, uma consultora, porque eu acho que é o mais ideal para ver o caso dela, Sim. né? Mas o que geralmente acontece, assim, como que as mamães se resolvem ou como que a consultora ajuda nesse processo de fissura? Primeiro, a gente ajeita essa questão de pega posição, ou a posição da própria mamãe. Às vezes a mamãe tá super tensa aqui, ela arqueadinha para frente. Então, tudo isso tem que estar com a coluna ereta, de preferência com os pés no chão, né? Você vê muito aí a almofada a poltrona de amamentação já vem com um banquinho para deixar a mãe com o pé em cima, e aí ela joga o corpo para trás. E nisso dificulta a pega, dificulta a posição. Então, o ideal é que os pés estejam no chão, né? Ela fica com a postura correta, o bebê o mais próximo do corpo. Às vezes a mamãe coloca como se fosse a barriguinha dele virada para cima, e aí ele mama de lado. E ele não consegue fazer a movimentação. Ele tem que estar com a barriguinha com barriguinha, né? O bracinho por baixo, às vezes o bracinho tá por cima até da mama. Então, por baixo, para que ele encaixe mesmo, barriga com barriga. E aí, você, tendo essa posição, ainda tá com fissura, ou ainda a fissura não cicatrizou, a gente tem a possibilidade de usar a pomada de lanolina, mas é assim, o mínimo possível, somente no machucado, porque o que acontece? Essa pomada escorrega. Então, a hora que o bebê vai abocanhar, ele escorrega e pega no lugar errado. E aí, muitas vezes, aquela fissura ela fica maior. Aí você fala, mas Daphne, não tá adiantando essa pomada, ela não tá cicatrizando. Porque às vezes você lambuza o peito todo, o bebê vai pegar, ele escorrega e vai pro bico do peito. Na hora que ele vai pro bico do peito, ele fica com o bico bem na língua. E a língua raspando da fissura. Oh, meu Deus. E conta pra mim, para ser consultora precisa fazer uma formação. Aí qualquer pessoa pode fazer, Daphne? Ou tem pré-requisito? Não precisa ser profissional da saúde, né? Isso independe. Aí você encontra aqui mesmo, você encontra várias formações para capacitação de consultora, né? Tem N pessoas que fazem, que dão esse curso. E aí você vai, e na verdade é muito mais a prática, né? Você faz e depois tem que fazer. Tem que botar a mão na massa. É verdade. E eu imagino que não é um trabalho fácil,
Porque você não vai lidar só com o fato fisiológico da mamãe e do bebê, né? Você às vezes vai encontrar uma mamãe que ela tá emocionalmente abalada, que ela está emocionalmente assim, sem saber o que está sentindo por conta dos hormônios e todo esse universo que a gente sabe, né? Desde a gestação, pós-parto, o puerpério. Então, eu não. Como que você, enquanto consultora, você se prepara para para receber essa mamãe? Na Para verdade, encontrar? é o que a gente fala, a gente tem que estar preparada para ouvir essa mãe, né? Por mais que a gente pegue uma ficha antes, uma pré-anamnese aí, que a gente já vá com algumas coisas em mente, naquele momento, às vezes, ela só precisa que você ouça, né? Então, às vezes para ela não foi o parto que ela desejou. Então, aqui, todas essas expectativas que foram geradas, isso para ela é uma frustração e todas essas emoções, elas atuam, né, na amamentação diretamente, né? Porque a gente trabalha com um hormônio super sensível, que é a ocitocina, para a ejeção do leite, para o leite sair. Então, você tá tensa, você tá com medo, você tá sentindo dor, tudo isso vai influenciar nesse fator de gestão de leite. Então, acho que o que você tem que chegar vazia, né, nessa mãe e basicamente ouvir o que ela espera da amamentação dela, porque às vezes o que eu acho que pode ser um plano de ação para essa mãe não é a expectativa dela. Então, eu chego lá, ela fala, eu só quero amamentar para mais daqui 2 meses. Então, é uma amamentação diferente daquela que quero fazer a amamentação pro resto da minha vida, o máximo que der. Então, você tem que estar totalmente vazia, né? Para ouvir, para se colocar no lugar dela. Às vezes, é você a rede de apoio dela. Que ela não tem mais ninguém. Ou, às vezes, tem e ela não ajuda, né? Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Não é aquela rede de apoio, né? São pessoas que convivem, mas que não faz aquele papel de rede de apoio mesmo que a mamãe precisa. Às vezes você tá lá, você tá tendo dificuldades, você fala, desiste disso aí, tem mamadeira para isso, tem forma Todo mundo sempre tem um exemplo e um palpite, né? Fulano não mamou e tá vivo. Não, eu não tenho, né, meu filho para ser sobrevivente, né? Eu quero meu filho para eu criar da maneira que eu acho melhor, né? Exatamente, exatamente. Então, Daphne, pra gente, tem um comentário aqui da Carolina. Uma dúvida: o único fator que determina uma amamentação eficaz é o ganho de peso do bebê? Na verdade, assim, esse é o principal, né? Porque a gente, infelizmente, não tem uma mama graduada, né? A gente gostaria de ter para saber o quanto de leite está saindo, se está mamando o suficiente. Mas você percebe, um bebê, quando ele sai da mamada, se ele está satisfeito, ele está largadinho, né? Você vê que solta a mãozinha, ele começa a amamentação normalmente mais tenso, com as mãozinhas fechadas. Então, só dessa questão dele sair satisfeito, muitas vezes a gente ainda tem que tomar cuidado porque é um bebê sonolento. Ele dorme logo que fez. Aí você tem que perceber. A Sofia era assim, Daphne. Ela mamava por 3 minutos, no máximo 5, e ela dormia. E aí normalmente tirava peito e ela continuava dormindo. E aí, aí a médica falava, faz uma cosquinha no pezinho, conversa mais com ela enquanto ela mama. E não é que era prematura, né? Muito pelo contrário. E a Sofia nasceu quase 10 meses, né? Eu até brinco. Então ela tinha muita dificuldade, ela dormia e eu conversava muito com ela enquanto ela mamava, porque ela dormia. Tinha dias dela passar 5, 6 horas durante o dia dormindo direto. E eu, meu Deus, Sofia não comeu. E aí não tá ganhando peso. Aí a gente começa a se preocupar, né? Sim, mas continua. Desculpa. Mas é isso mesmo. Às vezes o bebê, é muito difícil para o bebê fazer essa sucção. Não é simples, não é intuitivo. Ele também está aprendendo. Então, essa força, às vezes faz muita força, mas sai pouco leite. Não tem fluxo, ele dorme. Porque quando tem fluxo, o neném não vai dormir. Tanto que ele até normalmente saciou. Aí, às vezes, ele faz aquela sucçãozinha bem rapidinha, que parece que tá mordendo.
e é só para descansar aquilo. Aquilo é para dormir, não tá mais saindo leite. Relaxamento, né? É só para relaxar. Então você percebe, ele se satisfez, ele se larga todo, ele fica até mais pesado, né? Você sente no braço ele mais É que o pesado. tônus relaxa. É tipo a gente dorme, fica praticamente o dobro do peso. A gente sente mais o bracinho. E aí, mas o que a gente precisa ver mesmo, porque normalmente a gente inicia, pelo menos os primeiros 7 dias, né? Que normalmente a primeira consulta entra, né, nesse 7, entre 5 e 7 dias. E aí você já vê se esse ganho de peso já subiu. Até 15 dias ele tem que retornar ao peso do nascimento, porque normalmente ele sai da maternidade com uma perda até 10%, que é considerada o normal, tá? Aí, até 15 dias, ele tem que já ter retornado esse peso de nascimento. Senão, a gente já percebe que tem problema de amamentação aí, né? Se não toma fórmula, se não tem nada. Tá só no peito, precisa verificar se essa amamentação tá legal, né? Então... Tem uma comida aqui, Daf, ó. Minha bebê ganha peso desde o nascimento, mas às vezes ela fica estressada na mamada, aperta o peito e chora. Não entendo. Seria interessante saber quantos meses ela tem, né? Sim. Se já tem introdução alimentar, se não tem. Conta pra gente, Carol. Você conhece a Carolina? Conheço. Acho que ela tá então com 4. Acho que ela tá com 4 meses. É uma fase também bem complicada de 4 meses, né? Você saiu agora de um período de esterogestação aí, que ela tá extremamente ligada com você, agora que ela tá percebendo estímulo externo. Então, eu sugiro sempre, nesse período de 3, 4 meses, a gente amamentar num lugar mais tranquilo, com menos estímulo, porque às vezes ela tá lá mamando, mas tá olhando para tudo. E aí ela quero ver o mundo. Então, sai e joga para trás. Ou pode ser uma confusão de pico, ou pode ser uma confusão de fluxo. O que é uma confusão, né? Normalmente bebês que chupam chupeta, ou mamadeira, ou usam algum outro tipo de bico de silicone, pode ser até aquele intermediário de silicone, pode acontecer de ter a confusão. E isso é um dos sintomas, né? O bebê começa a ficar irritado, se joga para trás, porque a sucção que ele faz é completamente diferente do peito com a chupeta, do peito com a mamadeira, né? A gente pensa na língua. Quando a gente coloca a chupeta, a língua vai lá para trás. E quando a gente quer que o bebê vai para o peito, a língua tá lá na frente para ela poder fazer o movimento. Então, isso gera essa confusão. Porque ele tá acostumado a fazer aquela sucção. Você ia falar do fluxo também. O que sai mais, né? O fluxo da mamadeira é esforço quase zero, eu diria, do bebê. É contínuo, né? Então, você bota a mamadeira lá, sai. Ele não precisa fazer força. Ele só aperta e solta para ele controlar, né? Não é que o fluxo está sendo controlado da mamadeira para o bebê. É o bebê que controla o fluxo através da sucção. E na mamada, não, né? A gente tem picos de ocitocina. Então, de repente, normalmente, depois de uns 3, 4 minutos, sai bastante leite. Às vezes, até a mamãe sente um formigamento, né, na hora desse reflexo de ejeção. Então, tá saindo. De repente, você não sente mais, ele parou. Aí, só goteja, só goteja. Aí, daqui um tempinho, vem o reflexo de novo. Então, só o leite mesmo, nesse fluxo, é um fluxo de uma vez e para. E a mamadeira não tem isso, né? Então, acaba gerando essa confusão de fluxo. E bebê gosta de fluxo. Por isso, acontece a confusão, né? Para quem dá a mamadeira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Giza entrou, Michele. Oi, meninas. A Mari. Deixa eu fazer uma coisa mais cronológica pra gente deixar mais demonstrativo ainda, né? Para as mamães. Engravidei. O que é que eu faço? Pensando em amamentação, eu já posso pedir essa consultoria para orientação, como você falou, do pré-natal, né?
A consultora nasceu, aí a consultora vai na maternidade ou é em casa o acompanhamento? Assim, Ou é tipo, o que é que a na mamãe... maternidade, às vezes tem maternidade que não aceita muito, né? Que vem uma consultora externa, mas é direito da mãe, né? Então, às vezes, a consultora vai como se fosse visitar, né? Uma companhia, é uma E faz amiga. esse atendimento logo que... O ideal é que fosse, ela tivesse ali na sala de parto, mas é inviável. Doulas poderem estar para um acompanhante. Já é um Já é uma... sacrifício. Exato. Então, você imagina uma consultora aí de fora. Então, normalmente ela vai nessa como visita e faz esse primeiro acompanhamento já para ajeitar. Então, engravidou, quer fazer, a gente faz essa. Primeiro, basicamente, uma explicação. Ó, assim, como acontece, como é uma pega, como é a posição, né? O que você precisa fazer. Então, a gente dá uma explicação geral. Teve o neném, a gente já acompanha no mais rápido que for possível, né? De preferência ainda na maternidade, não esperar chegar em casa. Porque às vezes tem hospital que são 3 dias que você fica lá, né? Se ocorrer tudo bem. E aí você já chega em casa, às vezes, com um problema, né? Porque muita gente acha que o leite desce assim que teve o neném. E não é o que acontece. Mágica, né? Exatamente. Normalmente ele acaba demorando aí, pelo menos no terceiro dia, terceiro ou sétimo dia de nascimento do E é bebê. um processo bem doloroso para algumas mamães, né, Daphne? É Esse período porque de 3 dias. você tá sentindo a mama cheia ainda na maternidade, mas você não sabe o que está por vir, né? A hora que desce o leite, que a mama enche, e aí você não consegue, esse momento que a mama tá muito cheia e você não consegue botar o bebê, é muito comum, né? Porque você precisa deixar a areola o mais macia possível. Como é que você vai fazer isso? Você não sabe. Você precisa ter alguém que vai te ajudar, que vai estar lá, vai fazer uma massagem, vai fazer uma extração de alívio para te ajudar. Você está despreparado, você não estudou, você vai colocar aquele bebê naquela mama cheia, na hora que abocanhar, ele não vai conseguir, vai escorregar lá pro bico, vai formar fissura e aí vira uma bola de neve. É. Geralmente são quantas consultas, assim? Eu sei que vai variar de cada contexto, né? Cada mamãe. Mas quando você chega para uma consultora, eu quero te contratar. Se contrata por uma quantidade X de consultas, a cada consulta que vai precisando da mamãe, só para que a mamãe possa saber mais ou menos assim. É bem particular aí, dependendo de cada caso. Como normalmente ninguém chama a gente antes, né, do bebê nascer, já está com um problema, a gente faz um acompanhamento de uns 15 dias, né, full São time, diários, basicamente, tipo 15 dias diários indo, ou a depender da necessidade? Ah, a sim, depender da legal. necessidade, né, se ela quiser que vá. Se for preciso, esses Atualmente 15 dias. atualmente Desculpa. está sendo tudo online, né? Agora tá sendo tudo online. Aí, se tiver necessidade, é todo dia? Se, tipo, a mamãe precisa ir. Se precisar, sim. Se precisar, sim. Normalmente, se não é nada muito diferente do que a gente já está acostumado aí, a gente faz a primeira visita, espera um tempo para até adaptar a esse bebê, né, começar a mamar direitinho, a gente vai vendo vídeo, vai fazendo da forma que for o ideal aí para essa mamãe. Aí pelo menos 15 dias aí online com essa mamãe até perceber que aquele problema sanou, né? Então tudo vai depender do problema que é. Às vezes é a dor, às vezes é a fissura, às vezes você percebe que o bebê não tá ganhando peso, e aí a gente vai avaliando. Tem um comentário da Giz, ó. Meu primeiro filho ficou com hipoglicemia. Não tinha muito leite. Fiz de tudo e nada. Não sei se foi porque tive pré-eclâmpsia ou nervoso. Aí ela complementa. Já na Manu, que é o segundo filho dela. Opa, deixa eu só baixar aqui que apagou pra mim. Ela já tá com 1 ano e continuo dando, amamentando. Doeu muito, até parei de dar por 2 semanas e depois retornei e está até hoje. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. É, Nervoso
É uma coisa que envolve muito, né, E a Daphne? A produção do pré-eclâmpsia leite, também. você falou no início, e a pré-eclâmpsia. E você falou também agora no início da nossa live, justamente da ocitocina, dos hormônios do bem que a gente produz quando a gente está bem. Então, se a gente não está bem, eu lembro muito na minha fase. Bastante nervosa porque a Sofia perdeu peso e a Sofia não engordava. E na primeira consulta, a pediatra, quando eu saí da maternidade, a primeira consulta, ela já disse assim: dê a fórmula. Aí eu mudei de pediatra. Naquele mesmo dia eu mudei de pediatra, porque não tinha condições, gente. A mulher Se me o viu em propósito é amamentar, não, tipo, ela nem me deu orientação de amamentar, e aí, tipo, já pediu pra dar fórmula pro bebê. Eu disse, não, calma, as minhas mamas enormes. Então, o quanto eu percebia que a Sofia sentia quando eu não estava bem, quando a casa não estava bem, né? O nervoso, porque a gente libera hormônios que são hormônios que não deixam a gente bem, né? Isso é liberado no nosso cheiro, é liberado no nosso suor e tudo que ele tá aqui coladinho, como você falou, barriga com barriga, é, né? Então ela sentia isso. e a Então, gente tem a Gisele falou a questão do nervoso, como interfere, né, na muito, produção. muito, e a pré-eclâmpsia também é um fator de risco para amamentação, então tem que ser bem acompanhado, porque você percebe que a produção é mais baixa, né? Então, realmente, essa sensação de que tem menos leite pode ser por conta da pré-eclâmpsia. E aí também tem essa questão do nervoso. Normalmente, o primeiro filho é tudo novo, né? Você vê, o segundo filho ali, ela tá amamentando já tem mais de um ano, né? Você já tá um pouco mais tranquila, você já vivenciou aquilo. Mas a pré-eclâmpsia, diabetes, né? No caso, por exemplo, a minha, que foi redução de mama, até mesmo silicone, dependendo de como foi o corte, pode afetar também a produção de leite. Então, tem que ser acompanhado. E aí a gente tem um problema, principalmente no terceiro para o quarto mês, que a gente percebe que a mama não tá mais cheia daquele jeito. Então a gente já acha que acabou o Que leite. tá sem leite, né? Tá, tá tudo Confirma pra mim se na verdade, é uma, confirma, tá? Uma adequação, assim. a produção orgânica mesmo do nosso corpo entende assim, não, agora eu já sei o ritmo que o bebê mama, a quantidade que o bebê precisa, então o corpo mesmo orgânico produz o que o bebê precisa automaticamente no momento que ele suga. Não é mais ou menos assim? Porque eu Exato. lembro que na época eu fiquei desesperada, ainda mais que eu tive mastite, eu fiz outros processos desse terceiro, quarto mês, então o desespero era maior ainda. Porque, na verdade, assim, quando o bebê nasce e desce o leite, ele não sabe quanto aquele bebê vai mamar. Então, ele manda o que ele tem. Aí, aquele bebê mama, mama. E a capacidade gástrica do bebê é muito pequenininha, né? Quando nasce. Então, ele demanda sempre o peito muito mais rápido, né? Porque gasta e vai demandando. Quando ele chega com 3 meses, ele já tá basicamente, se tá tudo certo na amamentação, ele tá super craque em fazer essa sucção. Então, ele, além de tudo, ele mama mais rápido, porque ele já sabe fazer, né? E aí você já tem uma produção que, ó, pô, ele já tem 3 meses, é mais ou menos isso que o bebê vai mamar. E aí a gente fala que a produção é online, né? Não é que você produz antes do bebê mamar, né? Conforme essa sucção. Então, se essa sucção tá efetiva, se ela tá bacana, ele vai produzir mais, vai continuar produzindo enquanto for fazendo a sucção. Que lindo, que legal. Você acredita que a gente já tem 38 minutos? Meu Deus. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa aqui, a hora é agora, porque senão a gente depois chega no finalzinho, a gente já não consegue, já não dá mais tempo, a gente não consegue falar muito. Mas, olha, tudo que eu anotei aqui para te perguntar, que pudesse levar de mais informação para as mamães, era isso. Se você quiser acrescentar alguma coisa que eu não falei, você pode ficar à vontade. Tá. Se Então, você achar alguma coisa. eu sugiro sempre aí que a gente tenha o máximo de informação na gravidez, né? A gente tem 9 meses e não é por acaso. É pra gente se agregar do máximo, tanto do parto quanto da amamentação, que é tão difícil quanto, né? O parto não depende, às vezes, só de você, né? Eu fui uma pessoa frustrada com o meu próprio parto, né? Eu fiz de tudo para ter um parto normal e no final das contas eu não consegui. E aí você parou metade da sua gravidez
pensando no parto e a amamentação, que ainda ia vir por muito mais tempo, né? Que no meu caso eu ainda amamento, ela tá com 10 meses. Então, aí você fala, pô, perdi um tempão e podia ter lá, já ter estudado, já saber um pouco mais como colocar ela no peito. É um momento muito complicado da amamentação, né? A Ó, tem gente um comentário aqui, da Michelle. Minha filha está com 9 meses e desde os 7 sinto que estou produzindo muito leite. A médica disse que depois dos 6 o leite diminui, mas comigo parece que está sendo o contrário agora. não depende muito assim, ah, daqui tanto tempo você vai diminuir leite. Tudo vai depender. Ela tá fazendo a sucção, ela tá produzindo leite. Sua produção já é excelente, vai se manter, né? Ele vai se adequando, mas você continua produzindo enquanto ela for mamando. Enquanto ela fizer a sucção, você vai ter leite aí, né? É o Então, principal estímulo, né? Esse vínculo, lógico, mamãe e bebê, mas a sucção é o principal estímulo, né, para a produção do leite. Lógico, junto com esses outros fatores que você citou. tudo correto, e também, dependendo também da introdução alimentar, né? Às vezes a introdução alimentar não é excelente, né? O bebê não come tudo de uma vez só, né? Você espera que o bebê vai comer e ele não vai. Você dá um negócio, ele não come. Então, até 1 ano, o leite é o principal alimento do bebê. Porque a gente espera que essa introdução alimentar seja uma introdução, né? Que ele aprenda aquele outro gosto, que ele aprenda aquelas novas texturas, né? Tudo diferente. Até então tô comendo tá sendo tudo líquido. De repente vem um negócio diferente, você faz, opa, que é isso? Né? E tem muito bebê que rejeita a alimentação por muito tempo, né? A Helena não foi o caso. A bichinha gosta mesmo é de comer. Mas tem muito bebê. Eu tenho até o sobrinho da Fê, minha amiga que tá aí. Ele demorou muito para aceitar uma alimentação. Uma Então, alimentação sólida, né? e aí precisa do leite. Então, às vezes, você até produz mais por conta disso, porque ele tá mamando ainda muito, mesmo com a introdução alimentar. Como o nosso corpo é inteligente, né, Daphne? Nossa, Tipo, é maravilhoso. É quanto ele maravilhoso. sabe o que o bebê precisa, o quanto o bebê precisa, até a quantidade. Tipo, não Sim, sei, o bebê nasceu, o corpo fala, não sei ainda o que ele quer, então toma leite. é isso mesmo. Agora já conheço a sucção desse bebê, o próprio corpo já faz. Agora vamos produzir só o que precisa. É muito inteligente. O É corpo humano, muito. né? Muito, é um absurdo. Quando você começa a estudar essa fisiologia mesmo da amamentação, você fala, meu Deus, não é possível. Porque também, além de tudo, é muito hormônio, né, misturado aí nessa fase. E a gente não tendo uma rede de apoio é muito difícil, não tendo alguém que suporte essa fase da amamentação, porque nem sempre o bebê é um bebê que dorme bem, é um bebê que acorda de hora em hora ou de 2 em 2, né? Então é uma fase desgastante. Então você precisa que tenha alguém ali para te dar um apoio. E às vezes é um papel de outra pessoa que não esteja dentro da família que vai fazer isso por você. Então, mamães, vocês que estão assistindo, né? Quem está assistindo depois aqui no feed, se vocês estiverem gravidinhas, planejando a gravidez, se já nasceu, não tem problema se já nasceu e você não fez, Sim. busque uma consultora em amamentação. Existem várias mulheres que trabalham com isso. A Daphne está aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser contratá-la, quiser conhecer o trabalho dela, então já chama ela aqui no perfil dela do Amamentação. E eu tenho certeza que ela vai te receber com muito amor, muito carinho. E como ela mesma falou, informação é a chave de tudo. Uma mamãe bem informada, ela sabe tomar. Ela já sabia, mas ela vai ter mais firmeza na decisão dela, nas escolhas que ela vai tomar, né? Dali pra frente, tudo que ela vai escolher. E até Então, eu tô para muito feliz. Oi. e até para você gerar a sua expectativa, né? Porque eu acho que o Sim. mais importante é você virar e falar assim, não, então eu quero amamentar até o bebê fazer 1 ano, eu quero amamentar e você criar para você um plano de ação para aquilo, porque para mim, por exemplo, foi super difícil. Eu queria muito amamentar, achava que ia ser super tranquilo e logo de cara a gente entrar, que nem a Sofia também,
não tem, não tá ganhando peso. Você fala, meu Deus, ainda no seu caso, você tava sentindo que tinha leite. Você fala, meu Deus do céu, não é possível. O que está acontecendo? Eu tenho, mas ela não ganha leite, eu estou fazendo de tudo, eu estou extraindo. Então é importante que a gente se coloque tudo que tiver de informação, porque a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer assim que o bebê nasce. Pensar que não existe uma fórmula da amamentação. Tipo, se você fizer esse passo, esse passo, esse passo, ó, vai ser cada caso, um contexto. É Cada bebê lógico é um que existem bebê. todos os procedimentos, né, de ajuda para essa mamãe. Desde a escutativa, desde a massagem, né? Existe todo um procedimento para ajudar. Mas pode ser que um desses não funcione para mim, funcione para outra mamãe, né? E por isso o papel de uma consultora próximo, para ver o que pode, ali te ajudando, vocês verem o que funciona para o objetivo, como você falou, né? Que a mamãe tem. Então, eu acho que é um papel fundamental e informação é a chave de tudo. E hoje a gente tem muitas opções, né? Você fala, minha mãe, por exemplo, amamentou minha irmã, que foi a primeira filha, até os 3 meses de idade. Eu já fui até os 6. Na época não se tinha informação, então se vira e fala assim, com 3 meses ela simplesmente largou. Será que não era aquela crise dos 3 meses que o bebê estava passando e não é que o seu leite secou e simplesmente é porque ele estava passando por um momento de desenvolvimento, um salto diferente que pode ter ocasionado. Então hoje a gente tem bastante informação. E aí, por exemplo, eu já tenho uma colega minha que falou, olha, eu tô grávida, e eu tenho redução de mama. Eu falei, então, a gente precisa conversar antes. Porque a gente tem alguns protocolos para fazer antes do bebê nascer, para que essa produção ela ative da melhor forma possível. Talvez seja que nem eu, que seja um aleitamento misto, mas ela está amamentando, né? Às vezes a mãe, ela idealiza tanto aquela amamentação que para ela entrar com uma fórmula é um absurdo. É como se ela não estivesse amamentando, mas ela continua. A ideia é que a gente, cada gota do seu leite vai contar para aquele bebê. Então, a gente tentar fazer o máximo possível se aquela mãe quer amamentar, né? Dar todas as ferramentas. Precisa aumentar a produção, existe como. Então, a gente tem que estar sempre com o máximo de informação possível. Ai, Daphne, adorei nosso papo. Uma Gente, se delícia. vocês querem falar alguma coisa, eu vou fazer um print agora com a Daphne. Daphne, chega mais pertinho Eu vou pra acender gente a luz guardar lá. esse vídeo. Tá bom. Eu sempre saio com a cara gigante quando eu faço os prints nessas lives, porque eu saio bem pertinho. Sorria. Salvei. Daphne, muito obrigada. Deixa eu ativar aqui de novo os comentários. Muito obrigada, adorei. Que privilégio trazer esse monte de informação, principalmente nessa semana, né, mundial do materno, no Agosto Dourado, que sempre pensando para as mamães que não é para sentirem uma pressão, mas é para vocês. A gente está trazendo aqui mais informação para que você possa, com um monte de coisa que você tem aí, escolher o que for melhor para você. Né? Porque senão às vezes a mãe fala, mas estão falando que eu tenho que amamentar, mas tá doendo pra caramba. Tá, mas calma, pode ser que você ache um caminho com uma consultora que seja um caminho mais leve no planejamento que você tem, com aquela escutativa. Então, não sintam essa pressão, não sintam a pressão da sociedade te cobrando. Eu sei que é difícil, porque a gente escuta palpite, a gente escuta um monte de coisa, né? Tem, infelizmente tem. Então, feche um pouquinho esses ouvidos, se concentre em você e seu bebê, no seu vínculo com seu bebê, né? Aquele É o momento coração. mais importante aí. Exato, é o momento de estabelecimento do vínculo, né? É o momento que você é o próprio alimento para o seu filho. Então, É a se segurança dá dele, né? Exato. Então, você E é o é como a gente tudo. até fala que é um combo, porque o leite não é só a finalidade do engordar, como você falou no início, é afeto, é aconchego, é segurança, A né? gente tem Carinho. uma consultora que inclusive é professora nossa, que ela fala que peito é comida, diversão e arte, né? Então, a gente chega num momento que nem agora, né? A Lelê já tem 10 meses, ela mama de qualquer jeito. Então, a gente não é que aquela posição, aquele jeito vai se manter pro resto da sua amamentação. Não, quando ela já souber o que fazer, ela vai mamar de qualquer jeito. É o famoso Mama Sutra. Então,
É bem isso aí. É bem isso aí. Então, eu espero que as mamães que estejam nos assistindo agora ao vivo ou depois no feed tenham sentido essas palavras, todo esse leque de informações que você trouxe. E que se tiver mais dúvida ainda, chama a Daphne no perfil Amamente e Ação, que ela tá aí, ó. Tô Cheia de aberta. amor pra dar. Mas pode chamar ela no perfil, esse perfil que tá aqui. Deixa eu só escrever aqui no comentário. Tá, Amamente.ação. Acho que é assim. isso. Porque aí, se o pessoal quiser procurar, é assim, né? E aí, Isso. se o pessoal quiser, já clica aí, já vai lá. Daphne, obrigada. Cadê a Helena? Tá dormindo? Tá dormindo. Já A era horinha pra do estar sono. acordada já. Vai acordar daqui a pouco. Eu tô gritando, ela tá ouvindo. Ah, é aquela que eu ouço todo sábado. Todo sábado. Eu vou ouvir ela daqui a pouco de novo. Ai, ai, ó, meu amor. Obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, só faltam alguns minutos pra gente encerrar, Imagina. senão ele vai cortar a gente. Não, maravilhoso. Eu só agradeço o espaço de sempre aí. A gente tem uma parceria deliciosa aí. É, muito lindo. Ai, Daphne, obrigada, obrigada mesmo. Uma honra ter você aqui hoje. Obrigada, meu amor. Um Até. beijo, meu amor. Um Beijo beijo. na Helena. Obrigada, um beijo. Tchau. Tchau. Gente, essa foi a nossa primeira live do mês de agosto, agosto dourado. Semana que vem, dia 14, a gente tem um encontro, 14. A gente tem um encontro às 17 horas com a Aline Dózia, lá de Aracaju, que é mamãe farmacêutica, mãe do Inácio. Ela é ativista nesse universo do aleitamento materno. E ela vai trazer aqui, gente, um tema bem legal. Como eu faço para doar leite? Eu posso? Toda mamãe pode? Será? Não? Então já sabe, né? Próxima semana, às 17 horas, outro encontro para a gente falar sobre doar o leite materno. Quem pode, quem não pode, como faz, ela vai mostrar, tipo, como você tirar o leite direitinho. Vai ser super legal. E vai aqui no nosso Insta, gente, porque tem um monte de coisa no nosso Insta aqui acontecendo com relatos de experiência, relatos de mamãe. Se você, mamãe, tem um relato que quer aparecer no nosso Insta, também manda. Um beijo, que o seu final de semana seja incrível, maravilhoso e não esquece, semana que vem tem live de novo. Beijo, gente! Tchau, tchau!